Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth. Acho que está projetado aí, né? Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, verso de número 17. Diz o texto assim: as vizinhas e as vizinhas de Noemi lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, porque um neto é um filho duas vezes, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Vou ler mais uma vez. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças e bendizemos o teu santo nome, primeiramente pela dádiva da vida. A vida é muito bela e preciosa, como lemos na tua palavra no início desse culto. Nós podemos ter a certeza de que somente os vivos sobre a face da terra poderão louvar e bendizer o teu santo nome. Que bênção que o Senhor tenha conservado a nossa vida para louvar e bendizer o Senhor. Agora te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue falando conosco por meio da tua palavra. Que o texto agora lido, a aplicação dele e toda a tua palavra, ó Deus, venha de encontro ao nosso coração e à nossa necessidade, e que nos voltemos para Ti em rendição de louvor e adoração, em nome de Jesus, amém. Então, eu permaneço com aquele mesmo ideal de falar de algumas famílias da Bíblia, e hoje eu gostaria de falar sobre a família de Davi, conforme está ali. Mas não a família que Davi gerou, mas aqueles que foram os ancestrais de Davi, ou seja, a sua ancestralidade. Eu falei para os irmãos no domingo, e a gente sempre se volta de que famílias são instrumentos de Deus. Ao longo da história da humanidade, as famílias, não só no âmbito religioso, mas tanto no âmbito político como no âmbito econômico, famílias são instrumentos de Deus para Deus realizar os seus feitos sobre a face da terra. Então, famílias sempre serão, sempre estarão nos planos eternos de Deus sobre a face da terra. E é óbvio que nós pensamos, quando pensamos em família, nós pensamos que o ideal de Deus é que todas as famílias seguissem o pacto da aliança, aquele lá que nós conhecemos desde o livro de Gênesis, que um homem que conhece a Deus, que teme a Deus, casa com uma mulher que teme a Deus, que geram filhos que temem a Deus, que geram filhos que temem a Deus, e assim por diante. Esse é o ideal estabelecido em Gênesis no começo, e é o ideal confirmado pelo próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 19 e pelo apóstolo Paulo, e assim por diante ao longo de toda a Bíblia. Mas há situações em que isso não acontece. É como o caso que nós vamos ler hoje. Há situações em que isso não acontece. E aí é quando Deus intervém. É quando Deus age. É quando Deus rompe uma descendência que seria ruim, de homens que, embora estando dentro do pacto da graça, embora estando em aliança com Deus, mas não vivem na aliança. Então Deus permite com que esta geração seja ceifada, e Deus busca uma pessoa lá de fora para trazer para dentro desta família, para que siga o ideal de Deus. E esta é a história de como começou a ancestralidade de Davi, do qual veio nascer
o Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver isso tanto no Evangelho de Mateus, capítulo 1, como nós podemos ver também no Evangelho de Lucas, capítulo 2. O texto que nós lemos é a conclusão final da história de uma mulher, que o nome dessa mulher é Ruth. E esta mulher, por meio dela, Deus restabeleceu uma linhagem do Messias, que se não fosse a sua inserção, seria por meio dos filhos de um homem chamado Elimeleque e seus 2 filhos, juntamente com a sua esposa. Eles geram 2 filhos, vão para a terra de Moabe e lá vão casar os seus 2 filhos. Então o livro de Ruth em si é uma história de lealdade de uma nora para com a sua sogra velha e desamparada. Quantas coisas tem para nos ensinar dos nossos tempos, né? Às vezes as noras reclamam tanto de sua sogra, né? Sendo que a sua sogra lhe deu o melhor presente, que é o seu marido. Não é verdade? Mas nesse caso, esta mulher, ela já não tem mais marido, ela já não tem mais filhos, porque os 2 filhos deles vão morrer, desse casal, Elimeleque e de Noemi, vão morrer. Mas mesmo assim, Deus move o coração de Ruth, move a alma dela, mesmo no meio de um desfecho que seria trágico. Deus intervém para mostrar que Ele é Deus e que aquilo que Ele estabeleceu, os planos que Ele estabeleceu, jamais serão frustrados, ainda que um homem tome uma decisão tão errada como tomou Elimeleque junto com a sua família. Se vocês seguirem lendo ali, vocês vão observar que o escritor, quando vai finalizar então a sua escrita, ele narra 10 gerações até chegar a Davi. 5 antes de Moisés e 5 depois de Moisés. Se você for lá na genealogia de Jesus e comparar aqui, você vai perceber que de Pérez até Naasson é antes de Moisés, mas de que Salmão até Davi é o período chamado pós-mosaico, ou período depois de Moisés. Então, essa história, ela vai nos contar isso que nós vemos, a ancestralidade de Davi, e de que maneira sobrenatural Deus interviu com a família, reestruturou uma família que estava totalmente desmantelada, como que Deus trabalhou e como que Deus continua trabalhando nos nossos dias. Então a pergunta que nos vem é: por que Deus levantou Ruth? Por que Deus levantou essa mulher? O texto ele nos dá 5 razões, pelo menos 5 razões. Eu vou procurar falar pelo menos 4 para os irmãos. Primeiro, volta lá agora no capítulo 1 de Ruth, nos versos 1 até o verso de número 6. Não vou ler todo o texto, mas eu vou narrar ele para os irmãos. Olha lá, então diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, diz os estudiosos que esse dia é o dia quando Eude julgou Israel, que era o tempo em que Israel tinha um domínio sobre a terra de Moabe, que está lá do outro lado do rio. Diz assim: houve fome na terra, em toda a terra, e um homem de Belém de Judá, a terra do pão, saiu a habitar na terra de Moabe. Se os irmãos fazem uma leitura, os irmãos sabem que os moabitas eram descendentes incestuosos de Ló com uma de suas filhas. Então podemos dizer que eles não eram inimigos de Israel. Há tanto que durante o culto veterotestamentário eles tinham restrições, porque eles tinham um parentesco com Abraão, mas não era a família ideal, aquela família da aliança de quem vai nascer o Messias. Então ele e seus 2 filhos foram para lá. Diz lá o verso 2 que esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi, e seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, a terra do pão. A pessoa que vai mudar de uma terra onde a terra é chamada a terra do pão. Belém de Judá, vieram para a terra de Moabe e ficaram ali.
sabe aquela pessoa quando vê a situação difícil, a coisa difícil, ele foge do local? Foi isso que fez esse homem. Ainda que ele soubesse que naquela terra, naquele povo da aliança, existia a promessa de Deus. Aí diz o verso 5: morreram os quais eles se casaram com duas mulheres moabitas, uma é chamada Orfa e outra chamava Ruth, e ficaram ali cerca de uma década, quase 10 anos. Morreram também ambos, quem? Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido Elimeleque, conforme diz o verso de número 13. Então diz os entendidos que esse período que fala aí o verso 1, que é o período dos juízes, foi um período em que Eude julgou. Isso está lá em Juízes capítulo 13. Então a gente continua ainda falando de um texto, de um acontecimento no período dos juízes. Nesse tempo Israel dominou sobre os moabitas. Pois se você perceber, Boaz é um tempo tão breve depois da morte de José, que Boaz é filho de Batseba, é filho de Raabe, aquela prostituta que escondeu os espias, lembra lá? Aquela mulher, então esse Boaz que vai se casar com ela é da família de Raabe. Então diz os entendidos que a gente não pode esperar que foi um tempo muito longo, porque uns dizem que foi entre o juiz Eude e Jefté, mas alguns dizem que na época de Jefté seria muito longe, seria impossível que um descendente de Raabe estivesse vivo. Então possivelmente nesse período em que Eude era juiz. Diz o texto, além disso, diz o texto de Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 4, do verso 13 em diante, dizendo assim, que as pessoas fazem planos, e elas fazem planos dizendo assim, olha, nós iremos para tal cidade, nos mudaremos daqui, essa terra já não presta, essa cidade já não presta, esse local já não vale mais nada, então nós vamos para aquela outra cidade, nós vamos comprar e vender, vamos negociar e vamos nos dar muito bem. O escritor Tiago, ele pergunta assim, você se deu noção de quem você é? De que você é como a neblina, que começa agora e acaba, é como a erva que viceja de manhã e à noite está seca? Diga assim, se Deus me permitir, se o Senhor for comigo, então nós iremos e faremos. Mas a história aqui deste homem e desta família, quando a gente olha no contexto dos 2 testamentos, tinha alguma coisa errada deste homem se mudar para Moab? Não. O problema é o que veio depois. Ele viveu 10 anos bem. E aí, como é que ele deixou a sua família? Como é que ele deixou a sua descendência? Como é que ele deixou a sua mulher? Lembra, numa época em que não tinha aposentadoria do INSS? Pelo o enredo da história, deixou uma mulher sem dinheiro, sem um resgatador, que nós vamos falar mais na frente, sem direito à propriedade que eles haviam deixado, possivelmente vendido, empobrecido em Belém, e vendido e ido para fora, e deixou ela com 2 noras que não pertenciam ao povo de Deus. Então por que Deus levantou Ruth? Porque uma família havia abandonado a terra de seus ancestrais, a terra da qual Deus prometera lá para Abraão, que Deus foram prometendo ao longo da geração, dizendo, principalmente ao povo que saiu do Egito, dizendo assim, eu vos enviarei a uma terra deleitosa, terra que mana leite e que mana mel, vou vos colocar em uma terra de fartura. E essa família, esses homens deixaram de crer nessa bênção, na bênção da providência. Por isso, a princípio foi tudo bem, nada de errado, foi tudo bem. Mas e depois? Morre o homem, morre seus 2 filhos, e a mulher fica viúva, amarga, porque ela quando volta para lá diz, ninguém me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada pela vida. O poderoso
sobre mim toda a sua ira. Ela vai ter consciência disso ao desfecho de que ela, juntamente com seu marido, tomaram uma decisão errada. Abandonar o povo da aliança, abandonar a terra da providência, para buscar, quem sabe, um lugar de maior e de melhor facilidade. A princípio tudo bem, mas e depois? Então, o primeiro aprendizado que nós temos nessa história de Ruth, considerando esses primeiros versículos, é que uma família tem que ter sabedoria para tomar as suas decisões. Cada vez que uma família vai tomar uma decisão, ela tem que entender que a curto e a longo prazo isso terá uma consequência. Lá a longo prazo, como é que vai ser? Esse homem, ele pensou no momento, no aqui e agora, mas não considerou. E se eu for para lá e morrer? Como é que vai ficar a minha mulher viúva? Longe de sua terra, sem um resgatador? Longe do seu povo, longe dos seus familiares? Ele não pensou isso. E uma família tem que pensar isso. Então Deus levanta Ruth para reparar isso. Para reparar esse erro de decisão. Nós poderíamos estudar o livro de Ruth só sobre decisões. E nós temos que ter sabedoria, temos que ter joelho no chão, temos que ter os nossos joelhos dobrados diante de Deus quando formos tomar uma decisão que influencia uma família inteira. Para não colocar as pessoas lá na frente em uma situação de adversidade. Por que Deus levantou Ruth? Porque Deus iria agora reparar o erro de uma família que havia abandonado a terra de seus ancestrais, a terra onde descansava a promessa de Deus, de uma terra que emana leite e mana mel. Segunda razão, Ruth capítulo 1, versos 16, eu vou ler alguns versos agora. Ruth capítulo 1, verso 16, primeiramente. A sogra dela, Noemi, chama as duas noras, Orfa e Ruth, e diz assim: outra mulher que vai tomar a decisão errada que essa Orfa. E diz para elas assim: eu sou uma mulher velha e não tenho filho. O meu ventre não tem filho. Não tem como eu ter mais filho. Então não tem como eu dar filho para vocês casarem. Voltem lá para a casa do seu pai, para a terra de vocês, voltem para os seus deuses, voltem para os seus ídolos, voltem para lá. Eu não tenho mais nada a oferecer. Diz o texto que uma delas aceitou. Olha, mais uma vez, uma decisão. E Orfa voltou. Porém, diz o texto, no verso número 16, do capítulo 1, que Ruth respondeu assim: disse, porém, Ruth: não insista comigo, para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Agora, capítulo 2, verso 6. Diz o texto assim: responderam-me. Aí Ruth vai trabalhar, e aí o dono chega e pergunta: quem é essa menina? Quem é essa moça que está ali? Então eles vão responder para ele assim: responderam-lhe o servo deste homem: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. A decisão dela agora já está repercutindo em toda a cidade. Não tinha uma pessoa que se falava mais do que de Ruth, mas falava de suas virtudes. Olha lá o verso de número 11 agora. Em seu diálogo com Boaz, respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, onde os laços estariam rompidos, e como deixaste a terra de teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Mas, capítulo 3, agora verso de número 11. Novamente, Boaz falando com Ruth. Diz assim: agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo
quando disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Por que Deus levantou Ruth? Porque a reconstrução da história de uma família se faz com lealdade. Faz com lealdade aos mais fracos e àqueles que estão em alguma dificuldade. E quem era a pessoa agora? Era Noemi. Lembra que o primeiro texto que nós lemos, as pessoas estão dizendo, nasceu um filho a Noemi. Na verdade, quem deu a luz ao filho foi Ruth. Mas aquelas pessoas estavam entendendo que ali Deus estava restabelecendo, restaurando a família, a história de Noemi. Dando-lhe agora um filho que seria um resgatador, aquele que substituiria a descendência de um de seus filhos que havia morrido. Noemi tivera duas noras, Orfa e Ruth. Orfa retorna ao seu povo. Ruth mostra lealdade. Sua família está em dificuldade? Alguém da sua família está com problema? É a sua lealdade a Ele. É o amparo, é o apoio, é como você vai se relacionar com Ele, que vai fazer com que Deus restabeleça e restaure a vida dessa pessoa. Essa mulher, ela está desamparada. O que essa mulher poderia fazer? O que ela poderia falar? Absolutamente nada. Ela é uma mulher idosa, uma mulher amarga, uma mulher doente, viúva, e enterraram os seus dois filhos que geraram. Mas Deus levanta uma mulher, dispõe o coração dessa mulher para que ela fosse leal, porque por meio da lealdade de Ruth, a sua sogra, ela vai colher a bem-aventurança de estar na genealogia de Davi e por conseguinte na geração do Messias Jesus. Observa os textos que lemos, que como que reverberou a história, a vida, a fama de Ruth ao longo da cidade, em todas as pessoas que ali viviam. Todo mundo falava e falava bem. No verso 11, Boaz vira para Ruth e diz assim: toda a cidade onde nós moramos, sabemos que tu és uma mulher virtuosa. Pela lealdade à sua sogra, mulher velha e doente, desamparada absolutamente. Porque Deus levantou Ruth, porque a reconstrução de uma história, da história de uma pessoa ou de uma família se faz por meio de pessoas leais. Noemi serviu a órfã enquanto ela tinha filho. Pela lei, pelo costume do povo, ela estava desobrigada. Mas por um pacto de amizade e de lealdade, diz os entendidos que o nome de Ruth pode significar amizade. Pessoa que é amigo daqueles que precisam de, no momento, um amparo, um ombro amigo, para que ela seja restaurada. Por que Deus levantou Ruth? Ora, capítulo 2. Agora, acredito que é o mais difícil na nossa geração. Vou ler alguns versos. Vou começar lendo o capítulo 2, verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse: vai, filha minha. Agora, verso de número 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Observe que Boaz vai ser marido dela, mas chama de filho. Lá na frente eu vou explicar por quê. Agora, no mesmo capítulo 2, agora o verso de número 22. Diz o texto assim: disse Noemi a sua nora Ruth:
Bom será, filha minha, que saias com as servas dele. E esse aí é a serva de Boaz. Ela volta e conta para a sua sogra, para que no outro campo não te moleste, literalmente te viole. Verso de número 23. Assim passou ela a companhia da serva de Boaz, para colher até a cega da cevada e do trigo, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Agora ainda capítulo 3, verso de número 1, 15 e 17. Eu vou ler o verso de número 1. Disse Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Verso de número 15. Disse mais: dá-lhe um manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs as costas. Então entrou ela na cidade. Verso de número 17. E disse ainda, ela está contando para sua sogra: eis 6 medidas de cevada, ele mas deu. E me disse: não voltes para sua sogra sem nada. São 3 acontecimentos sucessivos aqui, eu vou explicar, é bem fácil de entender. Chega uma mulher jovem e forte, sem conhecer a cultura, sem conhecer o povo e sem experiência de vida. E chega uma mulher sem força e sem vigor, mas conhecendo a cultura, conhecendo o povo, legando-lhe a experiência dos dias vividos, como dizem, dos quilômetros percorridos. Por que Deus levanta Ruth então? Porque a reconstrução de uma família se dá pela experiência dos mais velhos e o vigor da juventude. Os mais velhos têm experiência, mas não têm força. Os mais jovens têm força, mas não têm experiência. Então uma família se reconstrói quando essas duas coisas se casam, quando elas se alinham. Começa a história dizendo: olha, a nora chega com a sogra e diz: olha, eu peço que a senhora me deixe, que a senhora permita que eu vá lá respirar. Segundo a lei, toda a época de cultura onde estivesse colhendo algum mantimento, quem estivesse colhendo não poderia voltar para colher aquilo que havia caído no chão ou aquilo que havia ficado nas espigas. Assim era o ensino da lei. Então as pessoas pobres da cidade, não tinha Bolsa Família naquele tempo, né? As pessoas pobres da cidade iam para lá catar aquela comida. Não tinha INSS. É assim que eles iam fazer, é assim que eles faziam. E Noemi conhecia essa história e orienta a ela a ir, e ela vai. Onde é que ela vai se dar? Num campo de um que era parente de Noemi, Boaz, o resgatador. E quando ela volta de lá, que ela colhe, que ela conta, ela diz: mas como você catou tudo isso no seu dia? Aí ela conta: olha, minha sogra, a história foi assim, assim e assim. Para contar em detalhes, possivelmente passava a noite toda. Ela diz assim: esse é nosso parente de meu marido, parente de Elimeleque, e ele é um dos nossos resgatadores. Filha, faça assim agora. Vai lá, espera ele se deitar, e quando ele se deitar, vai lá nos pés dele e deita-se nos pés dele. Não te identifiques. Essa é uma maneira da mulher pedir abrigo. Não tem nada a ver com imoralidade, não tem nada disso. Era um dos costumes da época em que a mulher buscava no homem que ele lhe fosse um amparo. E ela obedece a sua sogra, vai lá, o homem vai lá, o homem é rico, o homem vai lá, janta e vai dormir na ilha, vai dormir lá no meio da colheita. E ela chega e vai lá para os pés dele e deita. Quando ele acorda à meia-noite, ele toma um susto. E ele diz: minha filha, ela diz assim: não me tenha por uma mulher de vida fácil, porque eu não sou. Aí que ele responde para ela: meu povo sabe que tu és moça virtuosa, mas como tu não buscaste nem
com jovens pobres ou ricos, para se restabelecer, mas buscasse para mim. Então diz os entendidos que a ideia é que Boaz fosse um homem velho, e ela uma moça ainda jovem, uma jovem senhora. E ela fez tudo isso, primeiramente por instrução de sua sogra Noemi. Aí ele diz assim: me dá o manto que você cobre a sua cabeça. E ele coloca para ela cerca de 6 medidas de cevada, uns 13 quilos mais ou menos. E ela bota aquele negócio nas costas e ela arruma da roça até na cidade para chegar lá. Isso é vigor. Isso é determinação, isso é vontade. Noemi nunca poderia fazer isso, porque ela era uma mulher velha, estava cansada, estava em casa, estava deprimida, estava esgotada, estava amargurada da vida. Mas ela tinha experiência. Por que a juventude de hoje ela bate tanta cabeça? Porque ela é burra. Mas burra não no sentido de falta de inteligência, mas de teima. Ela não está ouvindo a geração que veio antes dela. Daquelas pessoas que, embora não tenha a formação dela, não tenha o conhecimento que ela tem, mas tem experiência. E a reconstrução de uma família, Deus levanta Ruth, porque Ruth era uma mulher sujeita a ser instruída por sua sogra, a seguir todos os passos que a sua sogra desse para ela, ela faria. É assim que se reconstrói um lar, que se reconstrói uma família que estava a um desfecho trágico, como a história dessa mulher, de uma mulher morrer velha, desamparada e sem comida. Mas Deus levanta alguém, uma moça jovem, cheia de vigor, a ponto de carregar a própria comida nas costas, de ir no sol quente, de ir entre homens e trabalhar, e lutar, e batalhar ali. E observaram que, se você lê toda essa história, eu li essa história enquanto esperava o dentista essa semana, a gente, 30 minutos você lê os 4 capítulos. E você vai observar que nenhum deles deixa a vida, não deixa com que a Ruth tenha uma vida fácil. Não, a vida dela é difícil, é laboriosa, é trabalhosa, é angustiante, é perigosa, porque esse homem foi levantado por Deus para protegê-lo, porque ela poderia ir sozinha no meio onde tinha outros homens. E lembra da palavra de Noemi? Fica ali com a serva dele, porque se você for lá, os homens vão abusar de você, vão molestar você. Experiência e juventude. Os mais velhos têm que dar o espaço para os mais jovens. Eles têm vigor. Os mais jovens têm que aprender a ouvir os mais velhos, porque é o bem de todos que está em risco. É o bem de toda uma geração, de toda uma ancestralidade que está dentro de um jugo. E Deus levanta Ruth para se aliar à sua sogra Noemi. Experiência e juventude, experiência e vigor, se reconstrói uma família desmantelada. Olha bem tudo que eu estou contando por vocês, por causa de uma decisão tomada por Elimeleque num tempo em que ele não quis enfrentar a adversidade na sua terra e foi buscar uma vida fácil hoje. Mais uma razão por que Deus levantou Ruth. Abra aí no capítulo 4 agora. Eu vou ler dos versos 9 até o verso 12. Diz o texto assim: Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, um tipo de conselho: Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado entre seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, no caso Ruth,
que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há de valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, aí que vem lá a genealogia, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Quando Ruth vai e se deita aos pés de Boaz e busca amparo nele, e ele lança a sua capa sobre si, na ideia de dando proteção a ela, ele vai inquirir e observa que antes dele existe um outro resgatador, um parente, vamos dizer assim, aquele que tinha preferência de comprar a propriedade de Noemi que pertencera a Elimeleque. E então ele reúne os anciãos e diz para esse homem, ele vai intervir primeiramente a favor de Ruth e de Noemi, e diz assim: compra a terra, melhora a condição dessas mulheres. E o homem diz assim: eu compro a terra de Noemi. E aí ele diz assim: além disso, casa com Ruth, a moabita, resgata a descendência de seu esposo Malom, para que o nome dele não se perca nas famílias da nossa gente, da nossa terra. E ele disse assim: comprar a terra, tudo bem, casar de novo, não. Porque segundo a lei, em Levítico, capítulo 25, o verso 25 em diante, cada pessoa tinha entre seus parentes um resgatador. Existia uma ordem lá de acordo com o grau. Quando este viesse a empobrecer e vendesse a sua propriedade, esse resgatador ia e comprava para resgatar esse indivíduo. Era um costume, está na lei de Moisés. O homem concordou plenamente em comprar, mas ele disse assim: mas casar com a moça eu não posso. Aí Boaz disse: você não quer, eu quero. Observe quantas decisões ao longo deste livro nós estamos vendo. E Boaz com Ruth e Noemi, quando Noemi perdeu o marido, ela começou a agir de maneira correta. Quando elas chegam na terra de Belém, e viu que o Senhor fora benevolente para com o seu povo, dera comida de novo para o povo, o tempo de fome passou, ela volta. É certo o conselho que ela dá à órfã, dizendo assim: volta lá para os seus deuses, volta a virar uma idólatra lá. E ela vai aceitar. Todas as demais instruções de Noemi foram corretas. Resgatador, você compra a terra, mas você não casa com Ruth. Opa! Então eu estou aqui diante dos anciãos aqui, e ele tira o sapato, era o costume. Então vocês são testemunha. Ele não quer casar com ela, eu quero. E ele não quer comprar a propriedade, eu compro. E ele compraria a propriedade, eu não pensaria, mas eu compro a propriedade e caso com Ruth. Perfeito. Estamos combinados. Por isso que o texto que eu li era o costume de se reunir todo o povo, especialmente os anciãos, os mais velhos, os que tinham experiência e conheciam melhor, para que fossem testemunhas. Por isso que ele está chamando esses homens para que fossem testemunhas. Os homens são testemunhas e ainda dizem para ele assim: seja o teu nome afamado em Efrata, aí em Belém de Judá, na terra dos Efrateus, seja o teu nome, seja essa mulher, como Lia e Raquel, que deram, que construíram a casa de nosso patriarca Israel, a saber, a Jacó. De quem veio o nome de toda essa descendência? Porque Deus levantou Ruth? Porque a reconstrução da história de uma família se faz de acordo com os padrões divinos. Tem gente tentando reconstruir a sua vida, tentando reconstruir a sua casa, reconstruir a sua família, mas você está ouvindo a cultura e não a palavra. Não está ouvindo Deus da palavra, não está ouvindo aquele que criou, que formou, que estabeleceu a família para todo sempre. Por isso que nós vemos as famílias desandadas no nosso tempo. Um lugar que deveria ser esse lugar que acabamos de cantar, um lugar de amor,
Deus, os parâmetros de Deus não estão sendo ouvidos. E Deus levantou uma mulher que era fora do povo da aliança. Parece que Deus, quebrando o coração dela, Deus move o coração dela e faz ela reconstruir a história trágica da decisão errada que o homem tomara. Família se reconstrói de acordo com os padrões de Deus. Os parâmetros de Deus, é isso que está sendo estabelecido. Era este o costume, era este o parâmetro de Deus naquele tempo. Agora você entende o que quer dizer o verso número 27? Por que eles viram? Aí Boaz casa-se com Ruth. Noemi está alegre, a mulherada chega. Mulher falava mal antes dela, agora está falando bem. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Os entendidos dizem que é complicado essas vizinhas aqui terem dado o nome, mas isso não é o mais importante. Eles chamaram Obed, e esse é o pai de Jessé, o pai de Davi. Como que Deus transforma histórias trágicas para que essas pessoas façam conforme Ele estabeleceu em Sua palavra. Quais são os princípios estabelecidos para nós? Primeiro, Deus intervém na história dos homens, conserta os seus erros, alinha a história de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É isso que lemos dessa história. É Deus consertando a história de uma família de onde vai vir a ancestralidade do rei Davi, e consequente a ancestralidade da linhagem humana de José, pai de Jesus. Deus intervém. É isso que precisamos crer. Na intervenção de Deus no curso da história das famílias. Nenhuma lei vai destruir a família, porque tudo que Deus estabeleceu durará para sempre. Mas o povo da aliança tem que voltar e aplicar os princípios de Deus e de sua palavra no seu convívio diário. Segundo princípio, Cristo é o único que pode consertar a história de uma pessoa, de uma família, de uma nação. É Cristo. Para mostrar a ancestralidade de Davi, é que viria aquele que consertaria tudo, e consertaria tudo de maneira perfeita. Por isso que a história nos evangelhos é a história de Jesus intervindo no curso das famílias, é a história de Jesus ressuscitando, é a história de Jesus curando, é a história de Jesus restabelecendo, é a história de Jesus fazendo com que os homens, num contexto de família, se abracem, vençam suas adversidades, vençam as suas lutas e aflições e angústias, ainda colocando sobre eles o seu sangue que limpa, que venha remir todo homem. É esta a resposta que Paulo e Silas deram para o carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso é palavra eterna de Deus. Mas os homens precisam rever as suas decisões, as decisões que tomaram. Não está de acordo com a palavra, tem que se voltar para a palavra. Observe que antes de Deus fazer uma obra para com essa família, Deus fez uma obra na família. Suor, lágrimas, labor. As coisas não caem como de mágica. Então os homens precisam rever as decisões. Algumas decisões que tomamos, essas decisões são erradas, trazem para as nossas famílias dores e dificuldades. E nós temos que rever isso, nós temos que nos arrepender hoje das nossas decisões que tomamos. E uma delas, que é tomada por muitas famílias dos nossos dias, é conhecer sobre Jesus, ouvir sobre Jesus e continuar uma família e uma vida sem Jesus, tendo as balizas ali da vida. E a Bíblia está dentro das casas, a Bíblia está em cima da mesa, mas os princípios não são aplicados. Volte-se à palavra, conforme Jesus diz no Evangelho: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, está longe de mim.
Não é porque Deus deixou de ser bom. Não é porque a sua misericórdia caducou. Não é porque Atos 16:31 não se cumpre. Mas onde estão aqueles homens que tomam a decisão de levar a sua família aos pés de Jesus? Onde estão os homens que estão ajoelhados diante dos mensageiros, querendo uma instrução, dizendo assim: que posso fazer para que eu seja salvo? Estão buscando morfina e não a cura para o câncer. Estão querendo o alívio da dor. Estão querendo as bênçãos de Deus, sem Deus dar bênção nas suas casas. É isso que os homens, é isso que os lares do século XXI têm que rever. Qual foi a decisão que tomaram em relação ao santo evangelho de Jesus? Qual a decisão que tomaram em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Qual foi a decisão que tomaram? E se a sua decisão, e se essa decisão da sua casa e da sua família for como a de Meleque, ir para longe do povo da aliança, não tem as dádivas da graça a sustê-lo e a mantê-lo e a sustentá-lo como Deus fizera com aquelas famílias que nós vemos no relato dos evangelhos. Eu escrevi aqui o nome de um, mas tem tantas: a casa de Jairo, a casa do carcereiro, a casa de Jairo, já falei, a casa de Lázaro, Marta e Maria, a mulher Ciro Fenícia. Olha só, eu ficaria lendo aqui para vocês mais meia hora das intervenções de Jesus em prol dos lares da família. Ele permanece sendo o mesmo eterno e glorioso Deus. Só que as pessoas estão ouvindo o que a Bíblia diz, entrando por um ouvido e está saindo pelo outro. Precisamos querer consertar. Necessitamos urgentemente de uma volta ao Evangelho de Jesus. Eu digo isso nem para os ateus, digo isso para as pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem que vão para o céu, mas que os princípios de Cristo não normatizam as suas vidas, não regulam a sua esperança. E é por isso que tem tanta ausência de finais felizes como esse que acabamos de ver. A mulher entra para a terra chorando e ela finaliza os seus dias em êxtase e alegria. Ela não vai saber, evidentemente, mas hoje nós sabemos que aqui estava brotando a genealogia de Jesus, por meio da genealogia de Davi. Vamos orar ao nosso Deus. E vamos nós, os mais velhos, fincarmos marcos para deixarmos para os que vierem depois de nós, de que seguimos com alegria e com contentamento o Redentor e o Salvador Jesus Cristo. Que Ele não fora para nós uma religião, mas Ele é para nós a própria vida. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu santo nome por uma história tão bela de lealdade, de como essa moça moabita Ruth estender a lealdade para com a sua sogra Noemi, a qual não poderia lhe trazer nenhum benefício mais. Mas também, Senhor, vemos aí a Tua intervenção, de como aquilo que o Senhor estabelecera e dissera lá, serpente, lá em Gênesis 3,15, que da descendência da mulher viria o Messias. E podemos ver que o Senhor intervém, o Senhor conserta os erros, as decisões abruptas que os homens tomam sem levar em conta as suas consequências. E como disse o Teu servo João, os Teus planos nunca serão frustrados. Descansamos no regozijo do nosso coração, nas promessas de Tua eterna palavra. Em nome de Jesus.
Amém. Eu gostaria de convidar vocês para cantarmos junto com os irmãos do louvor uma vez mais. Descansarei. Precisamos descansar